pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Pessoal, nosso canal, ele tem um objetivo, ó: informação, transformação, formação e transformação. Em todas as três palavras existe a palavra forma e existe a palavra ação. Informar, tá? Quando bem utilizado, traz mudança de forma. Formar é também mudança de forma, e transformar é também mudança de forma. Então, o nosso canal ele tem um objetivo que é ajudar as pessoas a fazer processos transformadores, questionando, levantando questões. Aqui eu não vim dar respostas prontas, né, comidinha feita, para que as pessoas não, né? Eu não sou, eu pouco assisto outros canais, mas eu vejo muitos canais por aí, assim, que estão falando alguns assuntos, e algumas pessoas mudam inclusive de nome. Por quê? Porque tem uma missão a cumprir na Terra, aí começa toda uma história. Não vou entrar nesses méritos, tá? Aí a gente começa a ver que as pessoas estão rodando e voltando para o mesmo lugar. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre esses seres que na gnose são chamados de arcontes, porque se você não entender o que é arconte, meu amigo, você não vai entender absolutamente nada do que está por aí. Não vai. Desculpa. Isso não é uma opinião. Pela primeira vez eu vou usar essa afirmação. É uma afirmação. Afirmar não é certeza. Afirmar é dizer: aquilo que eu estou falando eu considero que dentro de uma média entre 1 e 100 está mais para 90% do que para outra coisa. Então eu vou pegar aqui um negócio muito interessante. Na página do Jean Valjean, ele, falando sobre os arcontes, ele disse assim: arcontes são os seres que foram retratados em diversas mitologias, grega, romana, nórdica, africana e ainda outra. Tá? Apesar de eles serem considerados como deuses, eles não são. Eles são apenas outro tipo de vida. Eles conviveram com os humanos na Terra até que precisaram voltar para o Brahma Loka. Aí ele volta a história do Brahma. Tá? Só que o Brahma Loka não é a única Loka. Na visão hinduísta, não. Tá? Na cosmogonia, na cosmologia védica, não é a única Loka. Tá? O universo antimaterial, devido ao fechamento dos portais. Após isso, eles criaram oráculos e continuaram se comunicando com os humanos, passando por orientações para eles. Os arcontes precisam dos humanos, pois é só a partir do nosso DNA que eles conseguem evoluir. De forma alguma, isso os torna maus. Eles não são maus, eles são o que são e precisam do nosso DNA para continuar a existir. Tá? Mas em nenhum momento ele cita aqui os gnósticos. Tá?
Ele cita aqui os gnósticos. Está bem aqui o texto que eu fiz questão de printar. Ele não cita os gnósticos, né, ao falar dos arcontes. Ok? Correto? E os gnósticos, que tem várias escolas, e eu já falei aqui, os setianos, os valentinianos, os maçonitas, os ofitas, enfim, os mandianos, eles consideravam sim que os arcontes eram falsos deuses, considerados falsos deuses. Por isso que quando eu faço a similaridade entre os arcontes, os Elohim e os Anunnaki, tem gente que diz, não dá para ser. Mas se você for ver o que o Jean Valjean fala dos Anunnaki, o que ele fala a respeito disso, eu nunca vi ele citando o Elohim, não sei se já citou, mas ele fala muito de Javé. E ao falar de Javé, ele equipara Javé ao Brahma. Eu não vou discutir isso aqui. Tá? Mas vejam que aqui ele volta à história de que os arcontes não são deuses, não são maus. Tá? E isso é uma repetição de que alguns gnósticos diziam que o demiurgo não era mau, era ignorante, outros diziam que ele era mau. E por que diziam que ele era mau? Baseado no que eles viam aqui na Bíblia, no Antigo Testamento. Está cheio de maldade de Deus. O profeta Isaías Deus diz, eu faço as trevas, eu crio a luz, eu dou a felicidade e a infelicidade, eu dou a doença e a cura. Então, se pergunte aí, um Deus perfeitíssimo, boníssimo, amadíssimo, é assim que se perfigura? Não, né? Então, me perdoem, eu não estou aqui para nem chancelar a opinião de alguém e nem dizer que está errado. Eu estou aqui para seguir o meu caminho. Eu não estou aqui fazendo repitota de canal para dizer para as pessoas, olha, né, eu vou contar aqui a história que o outro canal já contou, eu requento, faço uma figura, igual quando a gente quer consertar uma roupa velha, né? A gente começa a colocar ou usar pretexto nela para dar uma aparência de que ela é nova. Tá? Não é isso. Tá? Isso aqui não se trata de arrogância nem de prepotência. Se trata de ser verossímil consigo mesmo e com os outros. Né? Porque a gente está cheio de gente por aí, tá? Que estão bombando no YouTube, ganhando muito like, porque vem e fala o que as pessoas querem ouvir. Ah, meus ouvidos adoram que as pessoas falem isso aí. E eu, como não vou fazer isso, talvez não ganhe like. E, sabe, gente, eu, sinceramente, esses vídeos vão ficar para a posteridade. Um dia as pessoas vão olhar esse canal e vão dizer assim mesmo, olha, aquilo que aquele rapaz falava, realmente, de fato, é verdade. Né? Eu não pretendo aqui ser compreendido por todo mundo. Né? Quem sou eu para ser compreendido por todo mundo? Para ser aceito por todo mundo? Né? Vamos lá, continuar aqui, olha, vamos aqui fazer uma... O artigo diz o seguinte: uma breve descrição da criação como descrita pelos cristãos gnósticos é a seguinte, baseado-se no apócrifo de João, também chamado o livro secreto de João. Tá? O primeiro ser é invisível e sem nome, e é descrito como uma luz imensurável. Ele é eterno e indestrutível,
através de seu testamento, ou através da sua emanação, uma companheira chamada Barbelu. A etimologia do seu nome é contestada, ela também é chamada de Pronoia, tá? Emanava dele uma luz igual, e ele, o primeiro pensamento, ela é o primeiro pensamento, a mãe primordial, tá, da criação. Ela é comparada ao Espírito Santo. Tá? Através de uma centelha do primeiro ser, saiu dela o andrógeno autogêneo, ou autogerado, a quem chamamos de Cristo. Então, primeiro, tá, o nous, que é o bitos, o pai primordial. Depois a Barbelu, e depois o autogênero, ou autogerado, tá? Que vai ser chamado Cristo, mas existe um outro autogerado, ou uma outra autogerada, que é a Gnosis. Então, são 4, e não 3. Ok? Certo? Ela é o quarto Logos. Então, então, do primeiro ser e de Cristo, as 4 eras de luz emergiram para servir a Cristo. Quais são os 4 luminares? São o Elelet, tá? Certo? Um desses luminares é o Elelet, o qual a margem da perfeição divina pertence Sofia, a sabedoria. É sob a responsabilidade de Elelet que Sofia vai ficar. Este é o Éon chamado Sofia. Tá? Sofia iniciou sua própria criação, que no final levou aos mundos materiais. Ela tentou imitar o primeiro ser, quer dizer, ela tentou imitar o pai, ela tentou imitar o Bitos, ela tentou imitar o Propator, tá? A fonte. Esse foi o grande problema de Sofia. Ela quis imitar a fonte, tá? Certo? E ela gerou uma entidade fora de si mesma. Assim como Barbelu emanou o autogênese, ela também quis emanar dela um outro ser. Assim, Sofia queria produzir descendência, mas sem consultar o primeiro ser. Quem desobedeceu? O quê? Adão e Eva? Não. Quem desobedeceu foi Sofia. Ela, não, eu vou criar aqui, eu vou ter aqui um ser. A Sofia disse, bem, eu quero também fazer uma emanação de mim mesma, também quero gerar alguma coisa. Mas aí ela disse assim, bem, eu vou fazer isso sem consultar a fonte. Ela quis ser independente da fonte. Ok? Então, quando a gente fala que é na origem do universo material, tá? Está a Sofia, e é ela que vai ter uma prole, dentre eles o Demiurgo e os arcontes, e a gente vai ver que o nosso universo é 5% bariônico, só tem 5% daquilo que nós chamamos do universo visível. Os outros 95% são tudo matéria e energia escura. Né? Este ser, ele é luz e trevas. Imaginei.
Ok? Tudo bem. Por falta de um elemento masculino, porque ela tinha a contraparte dela, tá? Surgiu uma entidade que, por causa da imperfeição de Sofia, apareceu como um dragão, uma serpente, com cara de leão. E ela o chamou de Ialdabaoth, provavelmente do aramaico Ialda Bahut, ou filho do caos. Chocada e vergonhosa, ela primeiro escondeu em uma nuvem e depois o jogou para fora do pleroma. Tá? O reino chamado Reino da Perfeição Divina. Ok? Eu estou narrando a história. Tá? E ele escapou para regiões inferiores. Depois disso, Sofia, tendo perdido a graça do primeiro ser, foi chamada Nória. Mais tarde, ela encarnou como filha de Adão e Eva. A Nória de Adão, filha de Adão e Eva. Vocês sabem disso, né? Ou não? Adão teve Caim, Abel, Sete e Nória. Tá? Certo? Os filhos Caim e Abel, no entanto, foram concebidos porque Ialdabaoth estrupou Eva. O primeiro filho real de Adão foi Sete. Os outros dois, segundo a concepção do autor que eu estou lendo, tá? Segundo a concepção do autor que eu estou lendo, foi fruto de um estupro promovido pelo Ialdabaoth. E isso também, tá? É dito por outros escritores referente ao que acontece no Gênesis. Isso não seria nada estranho, porque, dadas as barbaridades que nós sabemos que o Deus bíblico fez, que o Jeová fez, não seria estranho. E outra coisa importante, como Jean Valjean diz lá no texto, eles não eram deuses. Esses seres não eram também extrafísicos. Eles eram, eu chamo de pré-terbiológicos ou pré-ternaturais, mas eles eram seres orgânicos. Tá? Essa história de inventarem que eram seres etéreos, extrafísicos, como é que um ser extrafísico vai fazer determinadas coisas, ainda que alguns inventem por aí, né, que tem determinados seres do mundo astral que vêm e copulam à noite com mulheres e também com homens, fazem sexo e etc e tal. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Tá? O que eu estou falando é que esses seres aqui, descendentes de Sofia, não tem nada a ver com deuses. Tá? Eles são a mesma mitologia, como diz Jean Valjean, da Grécia, dos gnósticos, dos sumérios, são a mesma. Não é negócio de que a mitologia da Grécia é um grupo, a mitologia suméria é outra, a mitologia tal é outra. Não, não é, não. É as mesmas figuras que a cada grupo, a cada cultura se apresentaram de formas diferentes. Ok? Certo? Não para entender aqui o que a gente está expondo nesse momento. Ok? Vamos lá. Aqui novamente temos uma questão do estupro. Né? O escritor fala aqui, né? Que já vimos no capítulo anterior. Enlil havia estuprado sua esposa Ninlil. Como veremos, Ialdabaoth é o nome gnóstico de Javé.
Em Gênesis 4:1 lemos: e Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: que ganhei um homem do Senhor, de Javé. O texto hebraico também poderia ser, no entanto, ser entendido como dizendo: Adão sabia que ela havia engravidado e dado à luz a Caim, e ela disse: consegui um homem com a ajuda de Javé. Tá? É a história. E Eldabaote roubou o poder de sua mãe, tá? Embora ele ainda fosse fraco. Ele era ambicioso e cobiçava o poder. Ele emanou 12 entidades, os arcontes, para governar nas regiões inferiores que ele havia ocupado para si mesmo. E também criou 365 anjos assistentes. Em sua arrogância, ele se gabou aos arcontes: eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Por isso também é chamado de Samael, o cego, porque não queria ver a verdade. Ele é também chamado de Saclas, o tolo, uma palavra que às vezes está ligada a Satanás. A matéria grosseira manifestada no seu reino. Então, quando a gente fala aqui que Eldabaote, Javé, Enlil são a mesma figura e possivelmente estejam associados e sejam a mesma, inclusive, entidade, o mesmo ente chamado Satanás, Lúcifer, tá? Diabo, etc. e tal, príncipe deste mundo, ninguém está inventando nenhuma bobagem aqui não, gente. Aqui é pesquisa. Aqui a gente corre atrás. Aqui ninguém fica eu acho que seja, parece que seja. Não, aqui a gente vai atrás da fonte. E eu já fiz vídeo aqui citando várias fontes de gente que estuda isso aí, que estuda estes assuntos. Correto? Os arcontes são produto, tá, de um desequilíbrio de Sofia, de um desequilíbrio que ela produz um ser chamado Eldabaote, o tolo, o arrogante, o prepotente. Tá? Ele é jogado fora do pleroma. Jogado fora do pleroma. Ai de vós, ó terra, porque foi lançado contra vós o diabo, Satanás, a antiga serpente. Livro do Apocalipse. Apocalipse não está falando de futuro. O Apocalipse está narrando um passado lá atrás, quando Eldabaote é lançado do mundo da luz para baixo. E é o que Jesus vai dizer: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele não estava falando de um outro ser a não ser do mesmo ser dos gnósticos, o Eldabaote, o Saclas, o Samael, ou Satanael, como alguns preferem chamá-lo. Ok? Então é preciso a gente analisar estas coisas, né? Ter noção de que nós estamos lidando com algo muito maior do que se imagina. Né? Nós estamos lidando com um ser que criou um sistema.
O Jean Vaillant, aqui no texto, aqui, diz: eles não são maus, eles só precisam do nosso DNA. Cá com meus botões, eu não acho que eles sejam bons. Eles não são maus nem bons, são apenas ignorantes. Eu volto a dizer, depende muito. Você só pode definir o que é bom, o que é ruim, o que é mal e o que é bem, vendo o resultado do que se produz com aquilo. Porque Jesus disse: olha, pelos frutos conhecereis, né? Pelos frutos os conhecereis. Então você não colhe uma árvore má, não produz bons frutos, nem uma árvore boa produz maus frutos. Essa comparação que Jesus fez é magnífica. Pena que cristãos não procurem analisar isso adequadamente. Ok? Então, é preciso que a gente volte a entender esta realidade. Tá? E então, se as pessoas não começam a estudar todo esse emaranhado sobre a questão dos arcontes, elas não... Gente, com toda humildade, tranquilidade para dizer isso para vocês, o que a gente vê por aí é que as pessoas se dizem gnósticas, tá? Pegaram os textos gnósticos e começaram a fazer uma leitura. Sabe qual leitura eles fizeram? Simbólica. Não leitura literal. Todo e qualquer escrito que a gente vá ler, a gente tem que primeiro ler o sentido literal. Não há outro, inclusive a Bíblia. Por causa de quererem fazer leitura espiritual, leitura simbólica, leitura mistagógica da Bíblia, é que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo no mundo. Porque ainda que esse livro aqui tenha sido muito manipulado, e foi muito manipulado, foi interpolado, ainda assim eles não conseguiram esconder muita coisa. E aí, quando a gente vai para o fundo do fundão para encontrar, diríamos assim, a literalidade, tá? A gramática hebraica, a filologia das palavras, a gente começa a descobrir que a coisa é outra. Ok? É por isso que eu falo a mesma coisa sobre gnose. Esse negócio de eu estou numa sociedade secreta que fala sobre gnose, do qual gnose? Daquele escritor, me esqueço o nome dele agora, tá? Que enfeitou os escritos gnósticos, mistificou um monte de coisa da gnose, porque essas escolas ditas secretas, elas se intitulam Nós somos os verdadeiros intérpretes da gnose, nós é que guardamos a memória lá não sei de onde. Mentira, é tudo para pegar e instrumentalizar esses assuntos para continuar mantendo e perpetuando o engano das pessoas. Ok? Então vamos lá. O mundo de Yaldabaoth é o mundo das regiões mais escuras, onde ele deixou a luz roubada de Sofia brilhar. Por essa razão, este mundo não é nem claro nem escuro.
Tá? Não é nem claro nem escuro. Quem mora nela está acostumado com a penumbra e não sabe que existe um lado mais claro. Inclusive lá no livro do Gênesis, quando você pega, você pega assim, você vai pegar lá, diz assim: no princípio, no meio de um princípio, criou Elohim os céus e a terra. Mas a terra estava informe e vazia. Ou a terra estava sem forma e vazia. Ou a terra estava em desordem e desolação. Há alguns escritores, inclusive há um livro que foi censurado pela CIA, chamado A História de Adão e Eva, em que ele vai mostrar que, na verdade, esse texto de Gênesis está narrando um recomeço da Terra após um cataclismo. Porque ele vai dizer que de tempos em tempos, ou de ciclos em ciclos, a Terra sofre cataclismas que apagam civilizações inteiras. Tá? Primeiro, eu não acredito que apagam civilizações inteiras, porque não teria como nós sobrevivermos. O que é que acontece? Né? Segundo o livro dos Anunnakis, né, segundo as tabuletas da Suméria, quando houve o dilúvio, o Enki deu um jeito de avisar, né, ao homem que a Bíblia chama de Noé, para construir um equipamento para salvar a sua família. Mas se fala também que eles conseguiram pegar muitos humanos e levaram para altos de montanhas, e alguns foram pegos em naves, em carruagens, as naves espaciais deles, e ficaram lá de cima aguardando passar o cataclismo, né? Ok? Então, é evidente que você não vai começar uma nova civilização sem seres anteriores. Né? Convenhamos, isso não seria. Então, portanto, não foi só Noé e a família dele que repovoaram a Terra. Evidentemente que não. Houve outros e outros e outros e outros em vários cantos da Terra. Tá? Ok? Aí, por causa do arrependimento de Sofia, o primeiro ser tentou salvar sua criação distorcida. Tá? Os arcontes ouviram uma voz e ficaram assustados. Eles procuraram para descobrir de onde a voz tinha vindo. E Aldabaoth viu uma imagem espelhada do primeiro ser na água. Uma barreira de energia entre o mundo divino e o mundo de Aldabaoth. Tá? Que alguns vão considerar essa separação aqui, né? Claro que essa aqui é uma figura, não é que seja assim, mas eles consideravam que existia algo que separava, né, o mundo material do outro universo. Tá? Alguns afirmam que essa separação era feita por algo semelhante a uma cruz, né? Certo? Tudo bem. Vamos seguir aqui, tá? Mas o escritor está fazendo aqui uma afirmação correta, tá? É um campo de energia que separa o
o mundo divino do mundo de Yaldabaoth. E tentaram, sem sucesso, imitar quem? A voz que eles viram. A luz de Sofia ficou mais fraca, porque Yaldabaoth conseguiu fazer parte dela. Mesmo assim, ela poderia fazer Yaldabaoth criar Adão e confundir uma parte de sua essência espiritual desviada nele. Tá? Então ela queria que ele criasse o Adão e que uma parte dela viesse para os adâmicos, para os terráqueos, tá? Para os terrenos. Então quer dizer, na hora em que o Yaldabaoth vai lá e sopra, né, e faz ali uma espécie de ressuscitamento do corpo que ele havia criado, né, ele acaba colocando para dentro do ser humano, né, uma parte de Sofia. Ok? Quando Yaldabaoth e os arcontes viram que Adão era essencialmente superior a eles, eles se arrependeram de tê-lo criado e queriam se livrar dele. Mas eles não podiam, então eles colocaram no Jardim do Éden um paraíso aparente, onde eles permitiram que ele comesse a árvore, do conhecimento do bem. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? Mas eles queriam que ele não comesse da árvore do conhecimento, porque tinha a ver com a força da luz de um mundo superior que Adão não conhecia. E Yaldabaoth queria se apossar da luz de Adão e tirar a dele. Mas então Eva apareceu, enviada das regiões superiores. Adão viu a imagem espelhada de si mesmo em Eva e assim foi libertado da proibição de Yaldabaoth. Foi Cristo que, por intermédio de Eva, fez Adão comer da árvore do conhecimento. Isso aqui, gente, é uma narrativa que o escritor do artigo está montando, para que a gente tenha ele está resumindo para que a gente entenda, né? É que a gente entenda, porque, volto a dizer, a chegada do ciclo do quarto Logos, do ciclo de Date, do ciclo da gnose, ela está chegando, meus amigos. Ela é o Graal. Houveram 2 graus. Tá? Eu mostrei isso aqui. Ó. Vocês vão observar que existem aqui 2 cálices. Tá? 2 graus. O primeiro e o segundo. A união do primeiro com o segundo é que forma, tá, o grande conhecimento que nós devemos fazer. E qual o conhecimento? É o despertar do poder de Sofia que está dentro de nós. Que os arcontes tentaram apagar. Como eles tentaram apagar? Fazendo com que a gente perdesse muitos elementos do nosso DNA. Que eu vou falar também sobre isso. Né? Então, quando alguém começa a despertar, mas despertar da maneira correta, a palavra conhecimento, a palavra date, conhecimento, não é conhecimento intelectivo, pura e simplesmente. É um conhecimento intuitivo, é um conhecimento experiencial que faz com que a gente comece a fazer uma transformação em nós
E essa transformação em nós vai começar a mudar o nosso sistema de DNA. E isso está muito associado à mudança das eras. A mudança é do campo eletromagnético da Terra. E eles sabem disso. Sabem disso. Os poderosos desse mundo, os híbridos, eles conhecem isso. Eles sabem. Tem muita gente aí que vai ver se esse canal vai saber do que é que eu estou falando aqui. Tá? Eu estou abrindo aqui portas que eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente aí em seus canais que tem medo de abrir essas portas. Certo? Vamos lá. Yalda Baoth não procurou, então procurou recuperar o controle sobre essa essência da luz. Para isso, lançou um processo de reprodução humana, com a intenção de gerar novos corpos humanos habitados por falsas forças espirituais. Essas forças falsas deveriam seduzir a raça humana e mantê-la na ignorância, para que ela não se submetesse a ele, né? Para que ela se submetesse a ele. Olha só, esta é a fonte de todo o mal e de toda a confusão. Permite que os humanos morram sem ter encontrado a verdade e sem conhecer o verdadeiro Deus. Cara, isso é tremendo, isso aqui, ó. Isso aqui é tremendo, olha, gente, isso aqui é tremendo. Isso aqui é algo assim incrível, sabe? Só que eu estou tentando aqui marcar isso aqui e não consigo, pessoal. É lamentável, mas é aqui, ó. Tá bem aqui, tá nesse ponto aqui, tá? De onde começa a Baoth. Dá uma parada aí no vídeo para você ler, tá? Então, né? Yalda Baoth então procurou recuperar o controle sobre a essência da luz. Para isso, lançou o processo de reprodução humana. Tá? Com a intenção de gerar novos corpos humanos habitados por falsas forças espirituais. Essas forças falsas deveriam seduzir a raça humana e mantê-la na ignorância, para que ela não se submetesse a ele. Esta é a fonte de todo o mal, de toda a confusão. Permite que os humanos morram sem terem encontrado a verdade e sem conhecer o verdadeiro Deus. Acabei de falar isso aqui, meus amigos. Quem são esses outros corpos humanos que foram produzidos? Foram os híbridos. Os filhos da serpente, os cainitas. Tem cainitas, tem enlilitas, enquitas. Tá? Eu já disse aqui que são 12 raças de humanos que têm corpos humanos, mas a identidade é diferente, meus amigos. Oh, meu amigo, eu gostaria tanto que as pessoas pudessem acordar desse sono. Eu queria muito. Porque a gente paga um preço muito alto por a gente fazer o que a gente está fazendo aqui. Mas os sófos, os teófos, os fois, que são seres
superiores, eles têm colocado que chegou a hora de falar, chegou a hora de despertar. Esses outros seres criados pelo Yaldabaoth, eles estão tentando manter as pessoas presas sem o conhecimento da luz verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará em trevas. E o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Os que jaziam na sombra da morte. Eu estou falando do Cristo. Tá? Do Cristo. Do Cristo que veio para quê? Para resgatar as centelhas da Sofia que estão aí. É por isso que os gnósticos, eles, os gnósticos, eles diziam que existiam o seguinte: existiam os pneumáticos, que seriam os espirituais, ok? Certo? Eles diziam que existiam os psíquicos, que seriam os almáticos, e existiam os ílicos, que eram os materiais. Ou carnais. Ok? Eles diziam que na humanidade existiam esses grupos de pessoas: os pneumáticos, os psíquicos e os ílicos. Eles diziam que, bem, todos nós temos um pouco disso aqui. Todos nós estamos entremeados desses quatro. Mas eles diziam que os psíquicos tinham grande chance de evoluir, chegar aos pneumáticos e seguirem para a sua ascensão. Os ílicos já eram muito mais difíceis porque eles eram carnais, eles eram seres intensamente densos, porque viviam ali dentro da matéria. E o que é que as religiões fazem? Eles lhe enganam dizendo que vão fazer você avançar espiritualmente, que nada, você vai e corre para os braços do arconte, do grande pró-arconte, do demiurgo Javé, Jeová, Alá, Brahma, Yaldabaoth, Enlil. Você corre para o braço desse povo. Você se abraça com eles. E aí é que está o grande X da questão. Ora, meus amigos, quando você olha a televisão, quando você olha canal no YouTube de um pastor dizendo que precisa orar com mais fervor para dizer a esse Deus: quebra a mandíbula de fulano, põe fulanos doente
para aqueles a serviço de quem esse pessoal está trabalhando? Fala aí para mim. Jesus, certa vez, disse assim: se vós que sois maus, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Porque o ser humano, à medida que ele se afasta da centelha divina, da luz de Sofia dentro de nós, porque esse é o grau, tá? Esse é o grau, é o conhecimento, né? As pessoas estão perdidas, meus amigos, tá? E aí as pessoas não encontram a fonte, não conseguem encontrar a fonte do verdadeiro Deus. Por quê? Porque elas vão ser enganadas tanto pelos, né? Por quê? Porque Javé, os Elohim, os Anunnakis, esses seres todos, eles são seres extraterrestres, né? Eles vieram fazer bondade na Terra, multiplicaram os humanos, criaram vários grupos de humanos diferentes, aparentemente iguais, mas diferentes nas suas essências. Meus amigos, são segredos como esse que eles não querem que a gente conte a vocês. Algumas versões do apócrifo de João também mencionam o dilúvio, e Aldabaote lamentou ter criado os humanos que de certa forma eram superiores a ele, e por essa razão queria soltar o dilúvio sobre eles. Nós já vimos isso aqui, inclusive em outros vídeos. Até agora podemos estabelecer os seguintes comparações hipotéticas, diz o escritor. O primeiro ser, Ibarbelô, equivale a Apsu e a Tiamat dos contos dos sumérios. A queda de Aldabaote nasce em regiões escuras, a disseção do primeiro Anunnaki. E Aldabaote se afastando do primeiro ser, e Barbelô para se apresentar como Deus. O decídio de Apsu e Tiamat para fazer Anunnaki se afastar dele. Isso aqui tudo está nas tabuletas da Suméria, hein? Apsu querendo reverter a criação dos humanos. O desdém de Enlil pelos humanos, querendo reverter sua criação. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Kishá, a terceira deusa, depois de Tiamat e Lahamu, no Melish, também é considerada a mãe terra. Ela poderia ser comparada também a Sofia. Novamente, há muito pouca informação sobre ela nos textos mesopotâmicos. Então isso será bastante especulativo. De qualquer forma, ela estava lá antes dos Anunnaki, e ela era a mãe de Anu. A mãe de quem? De Anu, aquele que vai dar origem aos Anunas. Por isso ela era a avó de Enlil, cuja mãe era Ki, tá? Era uma das esposas de Anu, tá? Alternativamente, ela pode estar conectada com Nória, Sofia, depois que ela caiu em desgraça.
Uma comparação dos textos gnósticos com Gênesis 2 torna óbvio que Aldabaote é idêntico a Javé e, portanto, idêntico a Enlil. Ele e seus arcontes são os Anunnaki. Isso explica as monstruosas crueldades, tá, realizadas em nome de Deus no Antigo Testamento. Tá? Ao comparar o Antigo Testamento com os textos mesopotâmicos, deve-se ter em mente que a Bíblia é pró-iavística, isso é pró-Javé, e pinta uma imagem positiva de tudo, tá? Que tem a ver com Enlil Javé, enquanto os textos gnósticos são críticos de Javé e, portanto, pintam em diferentes cores. Portanto, os últimos textos irão usando sua própria terminologia, descrever processos de criação antes do surgimento de Aldabaote, que é o mesmo Javé, que outros textos omitem ou que foram negados aos escribas da Bíblia. Ok? Olha só, quando eu disse aqui nos vídeos, tá? Eu disse aqui, olha, e Aldabaote é o mesmo Enlil, que é o mesmo Javé. Houve até questionamentos aí no grupo, tá? Aí nos comentários. Mas eles são as mesmíssimas criaturas, contadas de forma diferente, segundo a mitologia. Tá? Então, os arcontes são os mesmos Elohim Anunnaki. Tá? Não há por que nós fugirmos dessa situação. Esse canal aqui está buscando caminhos, respostas, porque a gente está em busca da verdade. Ninguém vai sossegar aqui. Eu não vou sossegar aqui, porque eu trabalho só, e eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir encontrar esse caminho de volta à fonte, que é para onde eu quero ir, meus amigos. Desculpe, eu não quero ficar prisioneiro na roda de Sansara aqui nessa terra. Se alguns querem, porque talvez sejam ílicos demais e adorem essa materialidade, tudo aqui, porque ora nascem ricos, ora nascem pobres, ora nascem doentes, ora nascem sadios, ora nascem não sei o quê. Se alguém quer viver isso, olha, paciência, de todo o meu coração desejo uma boa jornada, mas não é isso que eu quero buscar para a minha existência. Ok? Agradeço a você que está comigo nesse canal. Aguarde o próximo vídeo, que a gente vai continuar abordando o mesmo assunto, porque enquanto a gente não entender esse assunto, a gente não entende as outras coisas. A gente não vai entender o engano que está sendo montado neste mundo. Forte abraço e até o próximo vídeo.